está em Colossenses, capítulo 3, nos versículos 12 ao 17. Colossenses 3, 12 a 17. Também podem abrir na vossa Bíblia. E diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é tão clara, tão explícita, que nos dá instruções tão práticas e tão sábias e pelas quais estamos gratos, Senhor. Que haja em nós um desejo sincero, um agir, um mover, para que a Tua palavra seja posta em prática a cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se prestaram atenção a este texto, mas se nós lêssemos isto e aplicássemos verdadeiramente todos estes princípios, eu calava-me já, desejava-vos um bom domingo e nós ficávamos aqui à conversa ou então íamos para casa. Se tudo aquilo que nós acabamos de ler, que basicamente são instruções, forem postas em prática na nossa vida, diariamente, domingos, segundas, terças, quartas e por aí, toda a semana, não precisávamos de muito mais instrução. Mas, como na realidade nem sempre é assim, então nós estamos juntos como parte desta partilha, como parte desta comunhão, como parte deste processo de aprendizagem. E temos posto o foco neste mês de maio na família. Temos dedicado este tempo a abordar a família e temos tido atividades na nossa comunidade à volta do tema família. E famílias bíblicas. O que é que são famílias bíblicas? Quando nós pensamos em modelos para a nossa vida, quando pensamos em fontes de inspiração, naturalmente nós pensamos na Bíblia como a fonte dessa inspiração. E se nós procurarmos nas Escrituras padrões, referências, modelos, quando se trata de procurar uma família como modelo, o que é que vem à vossa mente das famílias da Bíblia? Vem à vossa mente alguma família que vocês considerem ser uma família modelo e que vocês gostavam de imitar? Surge-vos assim algumas personagens? Estão-se a lembrar de alguém neste momento? Alguma família que vocês admirem na Bíblia? Não? Porquê é que será que não vos ocorre nada? Ou estão com vergonha de dizer? Mas pensar na primeira família. Quem foi a primeira família da Bíblia? Adão e Eva. E era uma família exemplar? Uma família em que um filho mata o outro, por exemplo. Então, se calhar, não era este modelo que nós queríamos. Depois pensarmos em dois irmãos, Jacó e Esaú. E conhecem a história.
onde um dos irmãos, com a conivência da mãe, engana outro na bênção da sucessão e, consequentemente, na herança e nas partilhas de bens. Então também não queríamos este modelo para nós. É difícil, não é? Talvez isso justifique porque é que ninguém mencionou uma família que encontrava como modelo ou como referência. Então vamos pensar, por exemplo, 3 senhoras, uma sogra, 2 noras, Noemi, Orfa e Ruth. 3 mulheres, 3 viúvas em situação de fome, de migração. Alguma coisa a ver com a realidade dos nossos dias. Mas também é uma história trágica. Não é? As 3 mulheres, mãe, que fica viúva, cujos 2 filhos morrem e as 2 noras, consequentemente, também ficam viúvas. Temos que continuar a procurar na nossa Bíblia respostas e encontrar modelos. Pensemos, Rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Exemplo em tantas circunstâncias. A vida sentimental de Davi foi sempre muito conflituosa. Várias mulheres, adultério, filhos desavindos uns com os outros, filhos a matarem-se uns aos outros. Então, o que é que são famílias bíblicas? Eu diria que famílias bíblicas seriam famílias saudáveis, isto porque são harmoniosas, equilibradas, acolhedoras, que suportam e onde, efetivamente, uma casa é um lar. Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que a família é um conjunto de pessoas imperfeitas que querem ser melhores e que são motivadas pelo amor. Há uns anos atrás, nos anos 80, nós tínhamos na RTP uma série televisiva que ainda dos anos 70, chamada Uma Família às Direitas. Seria este o modelo? Vocês lembram-se? Lembras-te, mas não é o modelo. E lembram-se do pai, que era o... Diz lá, Marco, tu sabes. Já não te lembras? O Archie Bunker. Era este o modelo que nós queríamos? De uma mulher completamente reduzida, de um marido que sabia tudo, que tinha opinião sobre tudo, de um genro ligeiramente desenquadrado. Que modelos é que nós queremos? E era, na tradução portuguesa, uma família às direitas. Se calhar calha mal hoje falar de direitas depois de uma semana de eleições. Mas no original chamava-se All in Family, tudo em família. E a família perfeita, ela existe? Então, mas quem de nós é que não gostava de ter uma família perfeita, de integrar uma família perfeita? Quantos de nós é que já não ficamos a olhar para uma determinada família e pensarmos que família maravilhosa, todos tão lindos, tão cheirosos, tão queridos, nunca se zangam, têm sempre um sorriso nos lábios. Já não cobiçamos, já não invejamos esta família? Eu gostava de usar uma analogia para nós percebermos melhor este conceito de família perfeita. E o que é que está por trás dessas famílias? E vamos comparar a família com uma camisa branca. Ok? Não foi por acaso que eu hoje trouxe uma camisa branca. Normalmente é uma camisa azul, se repararem. Mas hoje trouxe uma camisa branca. Então vamos lá pensar. Como é que vamos comparar a família com a camisa branca usada por alguém
que está num palco. Eu não gosto de chamar a este espaço aqui palco, porque isto não é um espetáculo, ok? Mas vamos pensar em alguém que sobe a um palco com uma camisa branca. E quando a camisa está no palco, com luzes a incidirem, totalmente limpa, até brilhante, esta camisa não tem defeitos, não tem nódoas, não tem vincos. E nós olhamos e dizemos, que camisa perfeita, que família linda. Mas nós estamos a ver a camisa nesta circunstância. E toda a gente que veste roupa lavada com regularidade sabe que antes de uma camisa lavada, engomada, brilhante e perfeita, esteve o quê? Uma máquina de lavar. Ou um tanque. E muita agitação. E muito amassar. E muito esfregar. E se houver nódoas, um detergente químico fortíssimo abrasivo. E depois enxugar, ou numa máquina quentíssima, uma máquina de secar roupa, ou exposta à ventania. E como se não chegasse, para que a perfeição seja ainda maior, vem um ferro de engomar, onde se a gente puser o dedo queima. A camisa perfeita, tal como a família perfeita, passa por processos. E processos esses que se repetem. Porque esta camisa, no fim do dia, vai para a tulha da roupa suja e durante a semana vai para a máquina de lavar. Ok? E ela aparece bonita ao domingo na igreja. E se a camisa pudesse falar durante o processo, ela ia dizer, ai, ui, isso aleija. Mas para que tanta coisa? Para que tanto ferro? Para que tanto calor? Para que tanta atividade? E isto vai ser contínuo. E tem que ser contínuo. E vai acontecer. Só que, e eu há pouco falei no palco, isto vai aparecer aonde? Usando a linguagem do teatro, nos bastidores. No backstage. Onde os outros não veem. Mas que é com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos, com as nossas mulheres, com as nossas noras, com os nossos genros. E por aí vai. E é aí que a gente vai lavando a camisa. E se a camisa ganhasse personalidade e desatasse a fazer alguma resistência no processo, negando-se a passar por ele e desejando ser outra camisa qualquer, ignorando que as outras camisas também têm que ser lavadas e engomadas, essa camisa iria perceber que as suas nódoas, os seus vincos, iriam estar expostos e visíveis a toda a gente e que deixaria de ser apreciada como a camisa perfeita. E este processo tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque a família, amigos, irmãos, a família não é o palco, a família são os bastidores. E isto é o quê? É o espaço, é o lugar onde se trabalha o caráter, onde se lavam as nódoas, onde se tiram os vincos e onde há fricções. A família perfeita está ao alcance de todos e não está ao alcance de ninguém. E todos nós temos o potencial para caminhar para o ideal da perfeição quando permitimos que a nossa família seja os bastidores e não o palco. Quando nós aceitamos trabalhar e ser trabalhados no recato, na intimidade da nossa família. Não estou a ouvir améns. Então, estamos cá? Ok. Então, deixem-me dizer,
Não há outra família melhor para si do que a sua. Porque o autor da vida, o Senhor Deus, Ele planeou que o irmão integrasse essa família. E é nela que Ele o molda, é nela que Ele trabalha o seu caráter e das outras pessoas da sua família. No entanto, há uma salvaguarda absolutamente indispensável para que a família possa cumprir o seu papel de acordo com a plena vontade de Deus. E essa salvaguarda chama-se amor. Porque só através do amor é que nós amenizamos a dor, amenizamos as mágoas e amenizamos tudo o que acontece nos bastidores. Amém? Só através do amor. E as vossas camisas vão se comportar de maneira diferente. Porque vocês têm camisas de algodão e camisas de seda. E a temperatura do ferro não pode ser a mesma para um tecido e para outro. E a maneira de dobrar não é igual. Isto para dizer o quê? Cada pessoa é um indivíduo. E a forma de trabalhar e de lidar com um indivíduo vai resultar numas circunstâncias e com outro indivíduo essa forma, esse modelo não vai resultar. Por isso vocês têm que perceber se estão a engomar uma camisa de algodão, de poliéster ou de seda. Ok? Portanto, não há pessoas iguais. Não há feitios iguais. E isso nós temos que trabalhar no recato da nossa família. Porque se a camisa falasse, uma diria uma coisa e outra iria dizer outra, porque sentem de modos diferentes o mesmo impacto. E volto ao texto com que abri. E no versículo 14 de Colossenses 3. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou o vínculo da perfeição. Não nos ponhamos a olhar para a família dos outros, a cobiçar o que vemos lá. Há um trabalho de bastidores para que aquela família pareça e apareça perfeita aos olhos de quem a vê. E nós temos que fazer esse trabalho alicerçados e revestidos pelo amor, suportados em Cristo e vermos no palco o fruto do que é feito nos bastidores. Que o amor seja o elo perfeito entre os elementos das famílias cristãs e que cada um dos seus elementos possa sentir a sua família como a família perfeita para si. E pensando que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Antes de Deus criar e instituir a igreja, já tinha criado e instituído a família. E eu acredito que pelo facto de Deus ter criado famílias antes de ter criado igrejas, que este é o lugar, ou o primeiro lugar, onde os princípios de Deus devem ser aplicados, implementados, ensinados, difundidos e divulgados. Esta é uma responsabilidade nossa, como pais, como mães, implementar as verdades de Deus nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos netos e por aí vai. Ok? Atos 4:32 fala-nos da comunidade em que viviam os primeiros cristãos e descreve-a desta forma. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Vou voltar a repetir. E era
Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. É este tipo de união que eu quero para a minha família. É este tipo de união que as nossas famílias devem desejar para si e para a nossa igreja. Amém? Porque afinal, o que é a igreja senão uma união de muitas famílias que estão firmadas em Jesus e que formam uma família muito alargada, uma família muito grande, que nós chamamos o corpo de Cristo. Amém? Não há objetivo maior, nem mais nobre, do que é formarmos e enriquecermos esta família semana após semana. E a unidade de que Jesus falou para os discípulos, ela tem que ser mostrada, em primeiro lugar, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Porque é mostrando que Jesus é o Senhor da nossa casa, que Jesus é o Senhor da nossa família, que nós vamos ser eficazes em dizer e afirmar que Jesus é o Senhor da igreja e que Jesus é o Senhor da nação. Amém? É todo um processo, é toda uma caminhada, é toda uma escalada que começa nas nossas casas. Amém? E uma família é mais do que um conjunto de pessoas que moram na mesma casa e que se cruzam no dia a dia. Uma família tem que ser um porto de abrigo seguro, onde cada pessoa, onde cada um de nós, independentemente da sua idade, do seu papel, da sua responsabilidade, tem que se sentir bem, que não se pode sentir excluído, ou rejeitado, ou constantemente criticado, e sem prejuízo de ser o espaço onde também somos corrigidos. Ok? E nós, nos dias de hoje em que verificamos uma pressão constante, trabalho e mais trabalho, atividades e mais atividades, coisas que ocupam o nosso tempo, ocupam a nossa cabeça, ocupam os nossos neurónios. Todo o tempo que possamos ter livre está sempre, constantemente, a ser solicitado para alguma coisa. Então, nós como cristãos temos que contrariar essa tendência e pedir a Deus que nos ensine a conciliar, a dar prioridade àquilo que é prioritário e a estar com aqueles que são família conosco. Porque estes tempos de intimidade, estes tempos de refrigério dentro das famílias são cada vez mais escassos. Há sempre mais ofertas disto, daquilo e daquele outro. E nós temos de nos disciplinar para gerir o tempo. E precisamos de pedir graça, sabedoria a Deus para gerir o tempo, para gerir as necessidades e os recursos que temos. Estar com o nosso cônjuge, com a nossa mulher, com o nosso marido, é de extrema importância. E não é só estar, é estar com. Estar de maneira que os relacionamentos se fortaleçam e se fortaleçam na partilha, no lutar juntos pelos objetivos de cada um, no acarinhar, no conhecer, a cada dia ser uma oportunidade de crescer no conhecimento uns dos outros e de edificação. E a união dos pais transparece para os filhos. Aquilo que nós formos entre marido e mulher vai-se refletir de forma indubitável na vida dos nossos filhos, no relacionamento que eles possam ter entre irmãos, no relacionamento que eles possam ter com os futuros cônjuges, no relacionamento que eles têm com as pessoas com quem lidam diariamente, seja na escola, seja no trabalho.
E existem famílias que, na realidade, os membros não se conhecem uns aos outros. E vou-vos dar um exemplo. Eu já dei aulas numa escola secundária e já fui diretor de turma. E quando nós confrontávamos alguns pais com a realidade da vida dos filhos, tínhamos pais a desabar em choro porque o filho que tinham na escola era diferente do filho que tinham em casa. E que nos diziam, não está a falar do meu filho, pois não? Sim, estou a falar do seu Manuel, estou a falar do seu Joaquim, da sua Ruth, da sua Débora, do seu António, estou a falar do seu filho. Não pode ser. Pode. Ele agrediu um colega, ele roubou dinheiro no bar da escola. Não, meu filho não fez isso. Fez. E pronto, há famílias para quem uns e outros são estranhos. E ainda na sexta-feira ouvi várias histórias de pessoas com famílias duplicadas, com filhos noutra relação e que durante anos ninguém soube do acontecimento. Portanto, há muita gente que tem vidas desconhecidas da pessoa com quem dorme regularmente. É duro ouvir estas coisas, mas nós temos que estar perto. E temos que estar perto para partilhar as alegrias, para partilhar as tristezas, para partilhar as dores, os medos, as inseguranças. Faz parte de ser família. Senão somos pessoas que só se encontram, que partilham um espaço. Mas eu lá em casa quero viver uma família. Não é exatamente uma partilha de espaço ou um aluguer de quartos, com serventia de cozinha e casa de banho. Não. É sermos família. E o que é que diz Romanos 12, versículo 15? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isto é um chamado, um alerta às coisas boas e às coisas que não são boas. Às situações divertidas e às situações dolorosas. Àquelas que dão gozo e às que não têm gozo nenhum. Alegrando-se juntos, entristecendo-se juntos. O que importa é não estar simplesmente ao lado, mas é estar com. E voltando ao livro de Atos, que já há pouco mencionei, capítulo 2, versículos 42, diz acerca dos primeiros cristãos que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Estavam juntos não era só para orar, estavam juntos não era só para comer, estavam juntos não era só para aprender, estavam juntos não era só para comunhão, era para todas estas coisas. E todas estas coisas fazem parte daquilo que é uma família saudável. Então, da mesma forma, nós como famílias devemos perseverar cultivando esta unidade que é tão necessária ao relacionamento entre os corações, de tal modo que se sintam, como diz a Escritura, como um só coração e uma só alma. E isso só é possível se nós estivermos juntos. Cada um dos membros com cada um dos outros membros na comunhão e no partir do pão. E também na partilha da palavra e na oração. E nas famílias tem que haver tempo para tudo, amigos. Tem que haver tempo para brincar juntos, para partilhar juntos, para saber ouvir, para saber falar, para saber calar, para falar de assuntos triviais ou para falar de projetos importantes para cada um, para partilhar refeições, para partilhar pensamentos e sentimentos, para partilhar experiências, para partilhar a palavra, para partilhar tempo de oração diante do Senhor. E eu já não sei como é que é a realidade
porque é uma realidade diferente da minha, mas era um clássico aqui na aldeia. Depois de jantar, os homens iam para os cafés e as mulheres ficavam em casa. Não sei se continua a ser assim. A Nespresso resolveu uma série de coisas, não foi? Mas pode não sair de casa, mas a realidade dos dias de hoje é que cada um tem o seu televisor, ou o seu tablet, ou o seu telefone. E pais estão um a ver uma coisa, outro a ver outra, um filho numa terceira e outro filho numa quarta. E isso é incontornável, mas temos que encontrar o espaço de partilha e de estar juntos. E a Bíblia ensina-nos que passar tempo com os nossos filhos é de extrema importância. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Em que circunstâncias? Sentado em tua casa. Depois, andando pelo caminho. Ou seja, quando tiveres a ir para algum lado, a vir de algum lado com o teu filho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, o que as Escrituras nos estão a dizer é que esta partilha é constante. É constante. E podemos perceber que Deus pretende que ensinemos com determinação e diligência a sua palavra aos nossos filhos. Mas nós podemos entender o que nos é dito, que podemos fazer, seja em casa sentados, seja quando nos deslocamos, em todo o tempo. E isto significa não só que o devemos fazer em todas as circunstâncias, mas que é suposto estarmos juntos. Não é uma questão dos nossos filhos serem autodidatas e dizer, olha, toma lá uma Bíblia, já sabes ler, lê. Lê de manhã, lê à noite, lê quando te levantares, lê quando te sentares. Não é isto. Não é dar ordens. É partilhar. E é partilhar as Escrituras, e é partilhar o coração, e é partilhar a vida. Ok? Se não fosse suposto eles estarem connosco, bastava a gente dizer, pronto, está aqui o cartão, orienta-te, pagas as contas. Mas não, é mais do que isto. É mais do que isto. Assim, pais e mães, nesta manhã de domingo, dia 25 de maio, amem-se e amem os vossos filhos. Corrijam, protejam, ensinem, acarinhem, escutem com interesse genuíno, partilhem o vosso coração e gastem o vosso tempo com eles. Lembrem-se que apesar dos nossos filhos gostarem dos presentes que lhe damos, do conforto que lhes proporcionamos, o que vai marcar mais a sua vida é o tempo e os ensinamentos que vocês lhes deram e que lhes dedicaram. E as famílias têm que ser lugares de escuta. E em tempos, como eu tenho referido, de pressa, lembram-se? Ruído e multidões, em que temos mais vozes do que ouvidos, a família tem que ser o lugar de escuta. E tu, marido, tens que ouvir o coração da tua mulher. E tu, mulher, tens que ouvir as ideias do teu marido, por mais estapafúrdias que elas pareçam. A família tem que ser um lugar de escuta. E vocês, pais, têm que ouvir os sonhos e os anseios dos vossos filhos. E vocês, filhos, têm que pedir e ouvir os conselhos dos vossos pais e dos vossos avós.
E vocês, avós, têm que ouvir toda a gente. Os netos, os filhos, as noras, os genros, o cunhado da vossa nora, o genro da vossa filha. Vocês têm que ouvir toda a gente, avós. Ok? Mas não é só ouvir, é ouvir atentamente e é responder de forma moderada e sábia. E nós todos, temos que ser ouvidos da voz da igreja. E a igreja, a nossa igreja local, tem que ser uma voz ativa na vida das famílias. E sendo porta-voz e voz ativa, quer dizer que tem que ter uma mensagem de amor onde se inclui o ensino, a disciplina, a responsabilidade, o abraço, o perdão e a comunhão segundo os padrões bíblicos. Amém? Que o Senhor vos possa abençoar muito, muito neste domingo. Sei que alguns vão estar para almoçarmos juntos e vamos ter também, hoje à tarde, mais tempo de partilha. Como sabem, vamos ter connosco a Mimi e o Manel Soares, num tempo de partilha em que vamos ter com alguns irmãos que têm estado a fazer o curso da arte da parentalidade e outros que se juntaram e que são bem-vindos. E estamos a chegar ao fim do mês de maio, mas é nosso propósito continuarmos a ter esta temática na ordem do dia e termos mais atividades focadas na família. Amém? Que o Senhor vos abençoe muito ricamente. Amém?